Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a coordenadora da Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça daqui do DF, doutora Monize Marques, que também é juíza, né, doutora? Olha só, como que esses casos, essas denúncias chegam até essa central? Nós temos convênios com a Secretaria de Direitos Humanos e podemos... Que é o Disque 100? Exatamente. Disque 100. E podemos receber denúncias através do Disque 100 do módulo idoso. Uhum. Nós também participamos de uma rede maior de denúncias através da Delegacia do Idoso. Recebemos as notificações compulsórias do Núcleo de Prevenção à Violência da Secretaria de Saúde e também recebemos denúncias presenciais, que são identificadas no 4º andar do Bloco B do Tribunal de Justiça, que é a sede da Central. Que fica onde? Aqui na área central mesmo, na área central. Perto do Palácio do Buriti, Exatamente. Ali do outro lado. E tem o número também, né, que é o 3103-7609. Isso. E aí, no caso, as denúncias são presenciais. Esse telefone é mais para dar orientação? Exatamente, para dar essa orientação, para eventualmente já agilizar algum documento que seja necessário na apresentação da denúncia. Legal, o telefone está na tela, 3103-7609. Isso. Então, olha só, chega uma denúncia até vocês. Vamos supor que alguém foi fazer uma denúncia presencial. Foi até lá, nesse endereço que você falou, e falou o seguinte, olha... Eu sou vizinha de uma idosa e eu percebo que ela vem sofrendo... Vamos para um caso mais grave. Sim. Agressões físicas. Agressões físicas, então ela vai lá, dá o endereço, ela tem que se identificar, não é isso? Agora, é importante dizer que tem um Disque 100, que a pessoa não precisa se identificar e essas denúncias chegam até vocês também. Aí, como é que é esse processo de investigação? Quando essa denúncia chega presencialmente, nós recolhemos, então, todas as informações, reduzimos a termo todas essas informações e buscamos trazer, então, a própria pessoa idosa, se ela tiver condições de comparecer. Vocês entram em contato mesmo? Entramos em contato. Ou com familiares que cuidam da idosa, que possam trazer mais informações para que o processo em si seja iniciado, seja ele administrativamente, seja ele judicialmente, caso a gente tenha a necessidade de fazer uma intervenção judicial. São casos mais graves? Seriam São casos mais graves? De agressão, por exemplo? Por exemplo, o que acontece é que a Central mudou um pouquinho a sua atuação no decurso do tempo. Há 10 anos, quase 11 na verdade, quando ela foi criada, o objetivo era trazer informação, estudos, avaliações psicossociais desse setor que crescia cada vez mais, a faixa etária dos idosos. Com o passar do tempo, nós percebemos que a informação já havia sido pulverizada e as estatísticas que nos foram consolidadas demonstraram que a grande parte dos crimes ocorria no interior das residências com pessoas que eram as responsáveis pela demonstrações e relações de confiança. Então, não adiantava a gente ter uma atuação repressiva. A Central precisava fazer uma intervenção antes que esses crimes acontecessem. Inclusive, porque a sua missão é justamente a proteção. Então, nós, com o passar do tempo, identificamos a possibilidade de realizar mediações quando o ambiente é propício para a realização do crime, mas o crime efetivamente ainda não tem acontecido. Então, o idoso tem uma doença que restringe a sua capacidade de entendimento. Alzheimer, por exemplo, Alzheimer, por exemplo. Esse idoso exige cuidados. Na maioria das vezes, isso é o padrão. É uma filha que abre mão do seu trabalho, da sua própria família para cuidar desse idoso. Uma filha mulher, em geral. Filha mulher, normalmente. Ela tem restrição da sua vida pessoal para cuidar do seu pai. Ela sente falta dos seus próprios recursos. Na maioria das vezes, ela acaba gerindo os recursos do pai. Alguns irmãos, às vezes, criam empecilhos sobre a gestão desses recursos. E, assim, esse ambiente que pode ter algum tipo de dificuldade de diálogo é um ambiente em que o idoso começa a se pôr numa situação de risco. Ele começa a ser colocado numa situação de risco. Por quê? Porque os filhos começam a disputar o cuidado, ou às vezes os próprios recursos, ou disputa o recurso e não disputa o cuidado. E quando a gente precisa fazer uma intervenção, a gente faz uma intervenção para criar um ambiente de reflexão, um ambiente em que o idoso é empoderado para dizer realmente o que está acontecendo, que ele tem voz, se ele tem capacidade de autonomia
de apresentar a sua versão sobre os fatos, ele é ouvido e aí ele vai ter condições de informar quais são as pessoas mais adequadas para o seu cuidado, como que ele gostaria de ser cuidado pelos filhos, que não tem o traquejo manual, mas que pode ter um recurso financeiro à disposição. E aí cada um entrega a parcela que lhe compõe, para que a gente possa trazer, então, uma solução que seja agradável a todos. Isso no trabalho de mediação. Esse é o trabalho da mediação. O que for definido ali tem que ser seguido? Tem que ser seguido. Como se fosse uma decisão judicial? Todos esses processos que alcançam um acordo por mediação são pré-processuais e são homologados por mim na condição de juíza, conferindo título executivo a esses acordos. Então, caso não haja o cumprimento desses acordos, eles podem ser executados, inclusive. Entendi. A senhora lembra de algum caso, assim, que tenha te marcado? Lembro, sim. Não vou dizer o nome, sim, mas um idoso pioneiro de Brasília, trabalhou na construção de Brasília, tem uma aposentadoria do governo federal bastante significativa, um idoso muito lúcido, muito íntegro, com mais de 90 anos, que nos procurou porque tomou conhecimento de que a residência dele havia sido leiloada num processo judicial. E nós demos início, então, às pesquisas e identificamos que, quando a esposa faleceu, uma das filhas, então, com o objetivo, provavelmente, de prestar maior cuidado ao pai, pediu que ele passasse uma procuração para ela, para que ela fizesse a gestão dos recursos, poupando o idoso do estresse da morte da esposa. E com essa procuração, ele colocou a residência, o único bem desse imóvel, como garantia do próprio aluguel dela. Ela não pagou o aluguel e ele, com mais de 90 anos, perdeu a sua residência. E aí a justiça não pode fazer nada? Infelizmente. Quando eu busquei todos os irmãos para que eu pudesse explicar para ele o que tinha acontecido, com a participação de todos os envolvidos naquele processo, ele, muito íntegro, chorou e disse, eu perguntei para ele se ele tinha para onde ir, porque ele precisava deixar a residência. Ele falou, eu tenho sim, eu vou voltar para o interior de São Luís, porque foi de lá que eu saí sem nada, e já que eu vou morrer sem nada, eu quero ser enterrado ao lado dos meus pais. E ele, assim, eu acho que em menos de um mês deve ter voltado para sua terra natal. Mas nenhum filho quis ficar com ele ou ele não quis ficar com nenhum filho? Ele não quis, ele se decepcionou com essa quebra da confiança. Verdade. E ele provavelmente quis proteger essa filha, não sei em que circunstâncias ela colocou esse imóvel como garantia de uma dívida própria. E se ele escolhesse um lado, ele desequilibraria a relação familiar. É por isso que a participação da família é tão importante nesse processo do envelhecimento. Porque o que a gente percebe é que, às vezes, o idoso tem, no fim da vida, um reflexo de uma existência de vínculos ou de uma inexistência de vínculos. Então, vínculos que foram criados e sustentados durante toda a sua vida, eles tendem a permitir que o idoso tenha uma qualidade maior na sua velhice. Sim, é verdade. Com filhos, com netos. É verdade. Olha, você também pode participar do nosso programa. Mande a sua sugestão de entrevista. O telefone é o 99976-9204. E agora a gente vai para mais um breve intervalo. É bem rápido, não saia daí, a gente espera você.